A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É com alegria, mais uma vez, nós estamos aqui no recinto do nosso lar, reunidos, eu e minha família, para transmitir para vocês mais um culto. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Como de costume, nas quarta-feiras, nós sempre usamos o devocional do nosso manual. É o que nós vamos fazer aqui agora. Aí vocês vão, eu vou estar lendo a parte 1 e vocês vão estar lendo a parte 2. Aquela parte que está grifada no manual é que vocês vão ler. Deus abençoe a leitura da Santa Palavra. Pai Santo, mais uma vez, nós te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Leiamos, irmãos. O título é A Vontade de Deus. Leiamos. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos-nos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus, está instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra. Meus queridos irmãos, vou convidar agora o grupo de louvor, que está muito reduzido, mas eu pude notar que no domingo a Laurinha glorificou a Deus aí na sua casa, viu, Joyce? Continue deixando a Laurinha cantar conosco. Que Deus abençoe. E vai aqui o meu abraço a todos os irmãos. Não vou falar nome não, que já me cobraram, que eu esqueci alguns nomes, mas eu digo aqui, a igreja em Igarapé, vocês é uma bênção, amém? Que Deus abençoe. Com a palavra, a irmã Sônia. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma bênção estar mais uma vez reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Ele seja exaltado nesta noite através da nossa reunião, amém? Estamos unidos em espírito, gostaríamos de estar na casa do Senhor, na nossa igreja, que saudades, mas a palavra de Deus diz que a igreja somos nós. Então, como igreja, vamos louvá-lo. E nesses momentos que estamos passando, nossa mensagem para essa noite é: descanse no Senhor, amém? Descansando no poder de Deus.
podemos descansar nos braços eternos do nosso Deus. Bom, nós estamos aqui reunidos no nosso lar, mas representando a nossa igreja, porque sabemos que os irmãos estão aí do outro lado conectados, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. E quando você para diante do seu computador, diante do seu celular, ou seja, você está diante do eterno Deus, e tome agora uma postura de adoração, porque eu estou aqui para adorar ao Senhor. Que você também tenha isso no seu coração. Chegue nesse momento para adorar. Amém? Abençoa cada irmão que está aí no teu lado, do outro lado, louvando junto conosco, que possamos descansar no Senhor e agora nos deliciarmos na tua palavra, que será ministrada aos nossos corações. As portas da igreja estão fechadas, mas os nossos corações estão abertos para a palavra que o Senhor irá ministrar através do teu servo nessa noite. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Irmãos, hoje, como é dia de estudo, nós vamos estar hoje com o nosso querido irmão professor da escola dominical, que vocês já conhecem bem, pela forma dinâmica que ele tem de trazer o estudo e direcionar vocês para a palavra de Deus. Quero deixar com vocês o nosso querido irmão W. Júnior. Por favor, Júnior, quero orar com você. Amém? Pai Santo, entrego agora nas mãos do W. Júnior, Pai, a responsabilidade de levar essa palavra ao coração da tua igreja nesta noite, Pai. Nós sabemos que hoje, na quarta-feira, é um culto de estudo da palavra do Senhor. Que esse estudo, Pai, venha tirar dúvida e trazer a palavra de Deus como ela é fiel ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém, pastor? Muito obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar diante de vocês nessa quarta-feira. Amém? Nós já entramos aí para os nossos meses de
esses dias em quarentena, né? Mas nós estamos debaixo da mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje, vamos ver se vai dar o que eu vou fazer aqui. Vocês vão estar vendo uma tela diferente. Aí. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a Bíblia, tá? Esse estudo que eu vou passar para vocês faz parte de um livro que se chama Discipulado. Como essa transmissão ela vai ficar para a internet, então aquele também que está passando por aqui, por esse vídeo, ele também vai poder ver e estudar a palavra de Deus junto comigo, com você. Comigo, com você, tá certo isso? Junto comigo, com você, acho que é isso mesmo. Amém, irmãos? Vamos ao seguinte, meus queridos, nós vamos falar sobre a Bíblia, tá? A Bíblia, ela é o livro mais importante, que o cristão, ele tem para consigo, é a Bíblia, tá? Bom, aí, agora sim, agora está melhor, tá? Meus irmãos, vamos lá então. A Bíblia, meus queridos, ela é um livro de maior influência na história da humanidade, tá? E eu quero começar esse estudo com um texto que está na própria Bíblia, que está lá em 2 Timóteo 3,16, está aparecendo aí na tua tela, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Amém, irmãos? Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, tá? Ela é inspirada, e nós sabemos que é inspirada por o nosso Deus, através do Espírito Santo. Meus queridos, a Bíblia, como eu disse, é o livro de maior influência na história da humanidade. É o livro mais vendido e traduzido de todos os tempos, tá? Meus queridos, a Bíblia, ela tem mais de 5 bilhões de cópias e com traduções em mais de 3.000 línguas. Mas ela não é só um mero livro, porque ela contém a revelação de Deus para o homem. Amém? Então os irmãos estão vendo aí que nós temos mais de 5 bilhões de cópias desse livro e tem tradução em mais de 3.000 línguas, né? Como nós estamos no sistema que todos podem ver, né, esses dados foi tirado, né, do site Guinness World Records e também do biblesociety.org, tá? Então você que está aí pode pesquisar acerca desses dados. Meus queridos, mas o mais importante é que a Bíblia, ela contém a revelação de Deus para o homem. Então na Bíblia é que nós podemos ver, nós podemos estudar e ver, ler, né, aquilo que Deus quer fazer na vida do homem. Em outros estudos passados, né, nós já, os irmãos que estão comigo já puderam ver que nós estudamos que a Bíblia, né, ela justamente traz a palavra para unir o homem novamente a Deus, para religar o homem a Deus. No Jardim do Éden, o homem desobedeceu a Deus, por isso ele se afastou da graça de Deus. E aí Deus começa a revelar um plano, onde ele coloca aqui na Bíblia todo o plano, né, acerca para trazer o homem de volta a Deus. Amém, irmãos? Então ela contém a revelação de Deus para o homem. É uma carta do Criador à sua criatura. Amém? Então a Bíblia, irmãos, ela contém a palavra de Deus. E nós vamos ver que não só conter, nós vamos ver que ela é muito mais além daquilo que a gente às vezes pensa sobre ela. Amém? Vamos continuar. Meus queridos, a Bíblia, ela é conhecida por vários nomes. E dentro dela nós também vamos ver quais são os nomes que foram dados à Bíblia. Lá em Romanos, está aí na sua tela, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a Bíblia também,
ela é a palavra de Deus. Em João 5,39, diz assim: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João. Então nós já temos aí o primeiro nome, palavra de Deus. Então é a palavra de Deus para o homem. Segundo, as Escrituras. Então são Escrituras que tratam acerca da palavra de Deus. Seguindo também nós temos lá em Romanos 1, versos 2, que o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, tá? Então não só Escrituras, mas sim santas ou sagradas Escrituras. É por isso que quando você vê na sua Bíblia aí, você compra a sua Bíblia, ou pega uma Bíblia, sempre vai estar assim, escrito Bíblia Sagrada, porque trata acerca do nosso Deus que é santo, né? Em Mateus 5,17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim a me rogar, mas cumprir, o nosso Senhor disse. Então também a Bíblia também tem denominada também como a lei, também está a lei de Deus, na palavra dele mesmo. Amém? Meus queridos, então nós vemos aí, acerca dos nomes, nós vimos que então ela é a palavra de Deus, ela é uma escritura sagrada e ela também contém a lei de Deus. Bom, então como nós vimos lá no primeiro texto, que lá em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, nós vamos pensar no que é inspiração. O que é inspiração? Você já parou para pensar? Quando alguém faz algum quadro lindo, ele se inspira em alguma coisa, ou talvez se inspira, por exemplo, numa paisagem ou numa pessoa. O que é inspiração na verdade? Vamos ver? Inspiração significa conselho ou influência. Então, quando lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela foi influenciada, escrito por homens, mas influenciada pelo Espírito Santo, influenciada por Deus, né? E para confirmar aquilo que nós estamos falando, a própria Bíblia fala a respeito disso. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, toda profecia que está descrita na Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só que maravilha, foi influenciado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha só, nós temos lá no livro de 2 Samuel 23, capítulo 2, nós temos uma palavra do rei Davi, e ele diz justamente isso aí que está aparecendo para você: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Olha só, e a sua palavra está na minha boca. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou homens a estar escrevendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos continuar. Vamos ver onde eu parei aqui. Ah, sim, ótimo. Irmãos, olha só. Vamos continuar aqui o nosso estudo e passeio pela Bíblia. Então está aparecendo aí para você, a Bíblia pode ter erros? Já que nós estamos falando dela, será que a Bíblia pode conter erros? Será? Aposto que muitos de vocês, talvez, em algum momento, já devem ter perguntado isso. Mas a própria Bíblia, ela trata
de elucidar ela mesma. Olha só os versículos o versículo que a gente pode nos basear. Tem um aqui, tem vários outros, mas eu vou deixar um aqui para vocês, tá? Está aparecendo aí para você Mateus 5, verso 18. Diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Então, sem que tudo seja cumprido, não passará o céu e a terra. Ou seja, tudo que está aqui, meus queridos, foi a vontade de Deus, e enquanto não for cumprido o que estiver escrito na Bíblia, ela não passará. Então, se tudo que está escrito aqui será cumprido, é sinal que não pode ter erro. Vocês podem ver que muitas profecias das quais foram pregadas aqui na Bíblia, através de homens ungidos pelo Espírito Santo, elas se cumpriram. Ou seja, se um livro que realmente vem trazendo cumprimento de todas essas profecias, realmente é um livro que não pode ter erro. Você concorda comigo? Então, meus irmãos, olha só. Por ter sido inspirado por Deus, a Bíblia não contém erros em seus livros originais, também chamados de autógrafos. Deus zela por sua palavra, depois nós vamos ver lá em Apocalipse 22, 18, mais para frente. De modo que podemos confiar em cópias fiéis e traduções sérias da Bíblia. Os escritores do Novo Testamento, eles também usaram uma tradução do grego do Antigo Testamento, quando eles citavam o Novo Testamento. E eles tiveram sempre cuidado de colocar "está escrito" quando ia citar o Velho Testamento. Então, irmãos, a Bíblia, ela não pode conter erros. A Bíblia não contém erros. Amém? Porque a Bíblia, tudo que está, todas as profecias que estão escritas aqui, algumas já se cumpriram e outras ainda hão de cumprir. Amém? Vamos continuar. Aí você vira e fala para mim assim: mas, Júnior, qual que é o tema central da Bíblia? Qual que é o centro? Qual que é o cerne? Qual que é esse tema central em que a Bíblia foca? Vamos ver. Lá em Lucas, capítulo 24, versos 27, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. De quem Lucas está se referindo? Ele está se referindo do próprio Jesus. Ou seja, ele estava ali falando aos seus discípulos, começando por Moisés, passando pelos profetas, para explicar aquilo que veio antes dele, aquilo que falava sobre ele. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a promessa para religar o homem a Deus. Então, Lucas 24, 27. Também nós temos lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado por Ele para religar o homem para com Deus. Então, se nós olharmos todas as profecias que são descritas aqui no começo do livro, nos primórdios dos tempos, Jesus Cristo já havia sido profetizado para salvar o homem do seu pecado, da sua desobediência. Então, tudo que tem na palavra de Deus, ela centralizará na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, o tema central é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é maravilhoso isso? E na própria palavra a gente consegue ter essa maravilhosa revelação. Amém?
Bom, então o que a Bíblia diz sobre ela mesma? Tem muitas coisas que eu queria estar passando para os irmãos, mas eu vou passar 4 versículos para a gente ter uma ideia do que a própria Bíblia fala sobre si mesma. Lá em Salmos 18:30, olha só que maravilhoso. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é o escudo para todos os que nele confiam. Lembra que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, é o caminho perfeito. Se você estiver alinhado com todas as coisas que estão escritas aqui, com todos os ensinamentos e mandamentos de Deus, você está andando em um caminho perfeito. Amém? E ela também é proteção para aqueles que no nosso Senhor Jesus Cristo confiam. Salmo 18:30. Nós temos também lá Salmos 19:7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Então, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita e traz refrigério à alma. Quantas vezes nós estamos passando por um momento, um momento aí de grandes incertezas no mundo com essa nova pandemia que está acontecendo, mas nós vemos que ao ler a palavra de Deus, ela traz refrigério à sua alma. É por isso que nós não precisamos ficar desesperados ao que está acontecendo, porque nós temos testemunho no Senhor, nós temos a palavra de Deus para nos confortar. Amém? Glória a Deus. Temos mais. Nós temos lá também Efésios 6:17, que diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus também é a espada do Espírito, que atravessa a alma do homem, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas aqueles que estiveram, puderam comprovar a experiência de aceitar Jesus, e começam a ler a palavra de Deus, e ela vai de encontro certeiro nas suas necessidades, naquilo que você estava falhando, né? E a palavra de Deus, ela tem esse poder, a espada do Espírito. Amém? E por último, nós temos lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, esta palavra, meus queridos, ela é viva e ela é muito eficaz, ou seja, ela produz efeito na vida das pessoas que abrem o seu ser para a entrada do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, olha só que coisa maravilhosa, nós estamos vendo, estudando sobre a palavra de Deus. Nós já vimos até aqui que ela é divinamente inspirada. Ela já teve vários nomes, como Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Livro da Lei. Ela também foi inspirada, ela também foi influenciada pelo Espírito Santo, né? E não pode conter erros. Olha só que coisa maravilhosa, tudo aqui na sua palavra. Amém? Palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia também fala a respeito de bênçãos e promessas, né, que durante o tempo foram apregoadas aos homens. Mas eu quero fazer um ponto aqui central, porque ao contrário de Israel, a igreja não tem a promessa de prosperidade material e bênçãos físicas, mas completamente pelo contrário. As promessas que nós achamos para a igreja são promessas espirituais. Então nós temos uma divisão. Nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele trata acerca da nação de Israel. Então se você entrar aqui na Bíblia e começar a ver os livros que existem no Velho Testamento, ele vai estar tratando acerca de um povo, né, que foi separado por Deus para estar sendo luz para os povos. E no Novo Testamento nós vemos
vinda do Messias, que era esperado também pelo povo de Israel, mas esse Messias, ele traz luz não só para a nação de Israel, mas traz luz para todos os povos, ou seja, eu e você, né? Para todos os povos do mundo, ele traz essa luz e cria a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo também tem promessas, assim como Israel teve promessa, o povo hebreu teve promessa no passado, nós também temos promessas, só que nossas promessas são espirituais, amém? E como que você sabe disso, Júnior? Vou mostrar para você, na palavra de Deus. Está assim aparecendo para você em Filipenses 3:20. O que está escrito lá em Filipenses 3:20? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós temos a promessa de estar nos céus com o nosso Senhor Jesus, porque nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do qual é o tema central de toda a palavra de Deus. Amém? Olha só, mais outra bênção para você. Efésios capítulo 1, versos 3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, as promessas da igreja, meu querido, são espirituais. Tem muitos outros, mas elas são espirituais. Elas não são físicas e materiais. Vamos continuar vendo aí? Olha só, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, realmente você pode ser perseguido, né? Jesus foi perseguido quando ele esteve aqui na terra, porque ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. E muitos daqueles que estavam aqui naquela época não queriam este reino, que é o reino que fala de amor, é o reino que fala de humildade, é o reino que fala sobre perdoar o seu irmão, perdoar suas dívidas, amar o seu inimigo. Muitos deles não queriam isso, né? Então, realmente nós padeceremos perseguições. E lá em João 16:33 vem um acalanto para você. Diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? E o mundo, nós estamos falando de este mundo onde o Satanás atua, né? O mundo material. Meus queridos, essas promessas, elas não são físicas nem materiais, elas são promessas espirituais para você. É para que você tenha paz, mesmo que você esteja em tempestade, passando por um momento difícil, igual nós estamos passando agora, para que você tenha paz na sua vida. E nós sabemos que aflições nós sempre vamos ter. Hoje é essa pandemia, mas nós sabemos que no passado tivemos várias outras pandemias, outros surtos de doença, né? E outras coisas também, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que também teve muita aflição durante o mundo, né? Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo, e você está com alguém que é vencedor. Então você é mais do que vencedor, amém, meus queridos? Então essas bênçãos e promessas que tem na palavra de Deus para a igreja hoje são bênçãos e promessas espirituais. Quer dizer que você não pode ter prosperidade material e bênção física? Claro que sim, você pode ter, mas Ele dá de acordo com o que lhe aprouver. Deus é que vai determinar isso, Deus é que vai lhe dar, amém? Glória a Deus. Continuando, meus queridos, então nós já falamos de tudo isso, e agora você vai perguntar para mim assim: tudo bem, então nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela não contém erros, né? Nela tem bênçãos e promessas. Hoje nós sabemos que é para as nossas vidas, para eu e você, mas até quando vai durar a Bíblia? Muito simples, vamos nela mesmo, que ela vai falar acerca dela. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 40, versos 8. Diz assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, é eterna.
A palavra de Deus, ela não volta atrás, ela é eterna, ela é hoje, foi ontem e será sempre. Amém? Então, não se preocupe que a Bíblia vai continuar existindo, a palavra do Senhor vai continuar existindo. Lá em 1 Pedro também, capítulo 1, verso 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Aqui Pedro está falando do novo nascimento. Quando você aceita Cristo, você é como se você estivesse nascendo de novo, nascendo para um novo viver. Tudo aquilo que você fez no passado, em que nós fomos concebidos em pecado, agora é transformado. Por isso que ele fala que nós somos gerados, os novos gerados novamente, né? Você já deve ter ouvido falar sobre os nascidos de novo. Então, quando nós aceitamos Jesus, é como se nós estivéssemos nascendo novamente para ter uma nova comunhão com Deus. A nossa semente corruptível trata-se justamente da nossa semente da desobediência do homem, ou seja, lá de Adão. Mas agora nós estamos gerados novamente por uma semente que é incorruptível, ou seja, em Cristo Jesus, que não cometeu pecado. E pela sua palavra, para que nós vivamos e permanecemos para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, pela própria palavra de Deus, a gente consegue ter algumas respostas que às vezes nós nos fazemos, mas estudando a sua palavra, a gente consegue entender e o Espírito Santo revela para nós. Amém? E para terminar, meus queridos, o nosso Senhor, Ele zela por essa palavra. Ele tem zelo por essa palavra. Ele cuida dessa palavra, para que essa palavra seja pregada. Como que você sabe isso, Júnior? É muito simples, porque ela mesma fala a respeito, o próprio Deus fala através dela. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, nós vamos ver que Deus tem um zelo muito grande pela sua palavra. Diz assim, parece para estar aparecendo na sua tela aí, leia comigo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha que sério. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você lê assim, dessa forma, igual nós lemos, você pode perguntar assim: nossa, mas que coisa né, forte, né, maléfica, Deus não é amor. Mas justamente Deus está querendo mostrar para você que Ele tem um zelo muito grande por sua palavra. E aquele que acrescentar ou tirar, ele receberá, né, a punição por isso. Então, por isso que essa palavra é a palavra de Deus e ela é eficaz, é o zelo. Mas para não terminar nesse clima, nós vamos continuar lendo o versículo. Olha só o que diz, olha só o que diz no capítulo 22, continuando os versos 20 e 21. Diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, meus queridos, João, que escreveu o Apocalipse, está dizendo que cedo o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Então, tudo que nós estamos vendo hoje, que está acontecendo, é para que seja cumprida uma profecia que está escrita na palavra de Deus. Ou seja, cedo logo vem o Senhor Jesus, os disse. Amém? Então não se aflija, não tenha medo, né? Não fique aí desturboso com as coisas que acontecem, mas creia no Senhor Jesus e espera em Deus. Amém? Meus queridos, vou mudar a câmera aqui. Aí. Hoje, mais do que nunca, é importante a gente estar alicerçado e lendo a palavra de Deus para que nós possamos entender aquilo que está acontecendo conosco. Nós sabemos que estamos vivendo em um tempo de incertezas, uma crise econômica está chegando às portas, mas fique firme com Ele, não deixe de lutar,
esteja sempre lendo a palavra de Deus, esteja meditando nela, estudando, porque é dela que virá o nosso socorro, amém? É da palavra do Senhor Deus que virá a nossa salvação, amém? Bom, meus queridos, espero que eu tenha passado aí tudo o que eu queria passar, e que os irmãos possam ter entendido em nome de Jesus, amém? Gostaria de chamar o pastor novamente para dar um encerramento em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou aqui sendo abençoado com esse estudo. Confesso que a juventude muitas das vezes nos surpreende. É aquilo que eu disse. O homem passa, mas a palavra ela permanece e ela renova a cada dia. Então Moisés passou, Pedro passou, o pastor Odemar já está no seu finalzinho, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela nunca vai ficar velha, ela renova. E Deus abençoe. Então nós vamos terminar cantando. Tudo que Jesus, glória a Deus, aquele cântico maravilhoso que eu gosto de cantar. Tudo que Jesus, amém? Acho que é dógico. Glória a Deus.